pessoal, a gente vê dentro do modo de vida dos povos originários essa conexão tão profunda com a natureza. A Adriana comentou sobre os entes da floresta. Eu não sou muito fã da palavra mitologia, Uhum. mas falando em mitologia dos povos originários aqui do Brasil, a gente vê o quão rico que era a religião, a espiritualidade deles em relação à natureza. Assim como a gente conhece a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia germânica e tantas outras, a gente vê um reflexo ou algo muito parecido aqui nos povos originários do Brasil também. Então, eu peguei um livro tá no livro de Revelações Inéditas, José von Sass, e ela cita um livro, As Lendas da Criação e Destruição do Mundo, como fundamentos da religião dos Apocaiúva Guarani, de Kurt Ankel. É, ele é bem interessante o livro, assim, tem várias histórias que ele coloca, mas uma coisa que, assim, algumas coisas eu achei interessante, por exemplo, aí o Marcos comentou que eles acreditavam em reencarnação. Então ele comenta assim que é uma característica deles de acreditar em reencarnação. A busca pela terra sem mal que ele cita, Isso é que é lindo. o paraíso, que Isso é eles acreditam lindo. que o corpo precisa ficar leve para estar pronto para ascensão, né? Ou seja, de tal forma que eles ficaram tão leves que eles possam ascender. É mais ou menos assim que a cultura se baseia. Tal, eu achei interessante essa questão também. E aí tem várias histórias que ele conta lá. E essa história da procura da terra sem mal, ela ficou tão gravada no povo, ficou tão gravada que até hoje, né, É as hoje. culturas guaranis trazem isso. Existem outros dois livros, né? A Terra Sem Males, Mito Guarani, e A Terra Sem Mal, uma saga guarani, que contam histórias de povos indígenas que ainda estavam procurando, hoje, do jeito do entendimento deles hoje, né, mas ainda estão procurando a Terra Sem Mal. Então, eles estavam migrando em busca dessa terra que, segundo eles, era um lugar sagrado e harmonioso, né? Onde não existiriam mais fomes, nem guerra, nem doenças. Pindorama, a terra sem males. Pindorama é como eles chamavam o Brasil antes de se dar esse nome aí, pelos aqueles que chegaram aqui. Então era uma terra rica, Pindorama. Mas o interessante também, a Adriana falou sobre a vivência que ela teve com o índio lá no Museu do Ipiranga. É muito interessante porque eles estão fazendo alguns contrapontos. Tem a história dominante, mais uma vez a gente fala sobre isso, porque é assim mesmo, existe uma história contada oficialmente, e existe o contraponto. E um desses contrapontos tem um indígena, que eu não consegui anotar o nome dele, na verdade não apareceu o nome dele lá, e ele fala sobre o corpo e a terra, como esse corpo está relacionado com a terra, que ele precisa dessa terra, porque ele precisa dessa terra para ele também poder exercer a sua espiritualidade. E ele fala dos encantados, seriam os espíritos da natureza, seres da natureza, que ali viviam e que eles têm contato com esses espíritos da natureza. Quando se fala em mitologia grega, então se aceita, não. Sócrates, quando foi morrer, uma das últimas falas dele é: pague um galo a Asclépios. Ok, aí tudo bem. Agora, se a gente fala alguma coisa dos seres da natureza, né, dos espíritos da natureza, dos entes da natureza, aí não existe. Mas Sócrates falava. Eu acho que Sócrates tem que ser levado em consideração não apenas a filosofia dele, mas também esses outros saberes que ele tinha. E quem sabe esses outros saberes também não tinham uma origem justamente fora desse mundo material. Então, é uma dualidade. Aceita-se por um lado e por outro corta. Não, isso não tem valor. E uma coisa interessante é que todas estão muito parecidas, as descrições dos seres, dos entes,
As descrições são muito próximas e em diferentes povos que estavam totalmente distantes entre si e que não teriam uma comunicação para haver uma influência direta de um para o outro em relação a essas descrições. Então, isso é muito interessante, eu acho que tem que fazer a gente pensar, analisar, puxa, mas por que povos tão desenvolvidos, tão maduros, tão sérios na sua atuação e tudo mais, estariam simplesmente deslumbrados com uma coisa que não existe, que ficou como um mito? Será que eles eram assim tão sem valor nessa parte em relação a todas as outras partes que eles tinham tão desenvolvidas e que a gente pode levar em consideração? Aonde é que está esse elo perdido? Isso que faltou, essa comunicação que faltou, a Adriana falou tão bem desse elo que faltante aí que esse líder Guarani comentou e tudo, e a professora. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar e analisar as coisas, né? De entender um pouquinho mais, É, porque existem estudos profundos sobre essas relações, essas semelhanças entre as mitologias que são importantes de serem consideradas. o Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, ele dá uma pista de como encontrar essas respostas e a verdade por trás das lendas. Aí esse livro aqui, A Queda do Céu, não sei se vocês conhecem. É um livro que está sendo muito falado. É uma conversa entre ele e um etnólogo, um antropólogo, Bruce Albert, durante 30 anos. Eles trocaram vivências. E eu separei um trecho em que ele faz um convite, e eu achei assim muito marcante. Ele diz mais ou menos assim: como eu disse, o pensamento dos xamãs se estende por toda parte, debaixo da terra e das águas, para além do céu e nas regiões mais distantes das florestas e além delas. Eles conhecem as inumeráveis palavras desses lugares e a de todos os seres do primeiro tempo. É por isso que amam a floresta e querem tanto defendê-la. Nesse momento, é como se ele fizesse um convite que talvez para a gente encontrar a resposta da verdade por trás dos mitos, das lendas, a gente tem que aprender a escutar as palavras dos primeiros tempos, essas palavras ancestrais. E lá no finalzinho desse mesmo trecho, ele conta uma frase que eu achei bem interessante, que ele faz uma crítica à forma da gente, do ser humano moderno viver, em que ele diz assim: a mente dos grandes homens brancos, ao contrário, contém apenas o traçado das palavras emaranhadas para as quais olham sem parar em suas peles de papel. Com isso, seus pensamentos não podem ir muito longe, ficam pregados a seus pés, e é impossível para eles conhecer a floresta como nós. Por isso, não se incomodam nada em destruí-la. Dizem a si mesmos que ela cresceu sozinha e que cobre o solo à toa. Com certeza devem pensar que está morta, mas não é verdade. Ela só parece estar quieta e nunca mudar, porque os chapiri a protegem com coragem. A floresta está viva e daí que vem a sua beleza. Os chapiri para os povos Yanomami são os seres da floresta, os espíritos das florestas, os guardiões de tudo aquilo que nós chamamos de natureza. Na palestra que eu assisti também do líder Guarani, ele também falou para isso, que uma das bases da crença Guarani é que eles acreditam que tudo que é vivo é perpassado por forças invisíveis, por guardiões que protegem e cuidam tudo aquilo que nós chamamos de natureza. É a base, é uma dos alicerces da religião dos povos originários. E a gente percebe que esses povos antigos, originários, eles tiveram, eram muito ligados à natureza, aos entes da natureza, e Rosales von Sass vai detalhar esses entes, e depois, no outro livro também, o livro do Juízo Final, ela fala desses entes da natureza e descreve com detalhes as suas atuações, que eu acho bastante interessante. Só que eles também tiveram conhecimentos além porque assim a gente vai percebendo que os antigos povos, os gregos, os romanos, mas todo mundo teve conhecimento dos entes da natureza, mas no desenvolvimento acabou parando ali nessa conexão do depois, então eles começaram a considerar
entes como deuses, e aí virou a mitologia, com o tempo foi distorcendo ao longo do tempo esse conhecimento dos entes, e não foi desenvolvendo além do conhecimento para espiritualmente avançar nesse conhecimento. E esses povos, eles tiveram um conhecimento além disso, né? Porque naquele livro do Kurt Ankel, achei interessante que ele comenta da criação, como é que foi feita a criação, e tem um trecho lá que é bem interessante. Logicamente tem, as histórias vão, todas as histórias ao longo do tempo vão se perdendo o que era o de original, então fica só alguns pinçados, coisas assim, mas tem muita coisa do dia a dia deles que eles acabaram inserindo dentro da história, você percebe que é coisa inserida. Mas esse negócio da criação eu achei interessante, porque ele fala assim, eles acreditavam que Nyanderuvuzu, que é o Nyan aí na língua é o nosso, né? Então, o Nyanderuvuzu é o nosso grande pai, aí é o criador. Ele estrutura o mundo com suporte em forma de cruzes ósseas. É bem interessante essa. Então, a estrutura do mundo, da Terra, ele faz o suporte de cruz e aí faz a escora da Terra em torno, ou seja, como se Bonito. o entendimento é que esse suporte da cruz são as leis. Então, essas leis estruturam o mundo. Ou seja, aquilo tudo baseado dentro daquela estrutura é o que garante as leis na estrutura. E eu achei interessante essa conexão, ou seja, toda a estrutura do mundo vem do nosso grande pai, e a forma da cruz eu achei interessante também. Está bem marcado na origem lá de como foi criado o mundo. Eu achei bem interessante essa questão. Então, o Max citou aí a cruz, e aí eu me lembrei da citação no livro da Rosélia Sonsas sobre o nome do Brasil, né, o nosso país, e que inicialmente era a ilha de Veracruz e depois passou a terra de Veracruz. Então, achei interessante isso, a gente guardar isso como um legado nosso aí do nosso país. Sim. Esse livro tem algumas coisas interessantes, assim, até no livro de Rosário Gonçalves, o Revelações, ela cita a questão dos irmãos gêmeos, porque bem essa história, essa lenda nos índios é muito forte, e são vários, né? Até peguei num outro livro lá, que é História e Lendas dos Índios, de Herbert Baldus. Ele coloca várias, assim, ele cita várias histórias de diversos tipos, então eu consegui pegar algumas, por exemplo, dos índios Tembé, a história dos irmãos gêmeos e do dilúvio, aí dos índios Apinaié, dos dois irmãos, os índios Carajá também tem história dos dois irmãos, os índios Umutina, criação dos homens, os índios Caiuma Guarani, o dilúvio, o repovoamento, e a história dos índios Caiangue do Paraná, também é do dilúvio. Então, você vê que essa história dos dois irmãos aí estão representadas em várias tribos, e ele coloca assim, que aí tem a epopeia de Anderike, né, que é uma coisa muito forte, assim, é como se quase, o pessoal até compara com a epopeia lá de Hércules e outros, de Gilgamesh, tem vários, assim, que Gilgamesh. é uma coisa muito Gilgamesh. forte que tá dentro do povo. E aí ele coloca, então tem a criação do mundo pelo Nyanderuvusu, que é o nosso grande É, pai, com a Nyandesi, que é a nossa mãe. Então você vê que o Nian, né, tá ligado ao nosso, porque ele até comenta alguma coisa do idioma, que eles não têm, os pronomes e tal, ele tudo coloca no nosso. E seus filhos gêmeos. Aí o nosso irmão mais velho, que é o Nyanderikei, e o caçula, aí eu viro o Tiviri. Então eu achei interessante porque o Tiviri é o único que não tem o nosso, né? Porque ele é o irmão caçula do irmão mais velho, então vira Tiviri. Então, aí tem essa epopeia e achei interessante, assim, que e aí a Rosário Gonçalves escreve que a questão dos irmãos gêmeos, lá na história que eles colocam lá, tem vários, que daí vem a epopeia, como é que ele cria o mundo, aí eles vão precisando, como é que surge a mulher, e o que eles vão precisando ao longo do tempo, e aí vai criando coisa, a natureza, vai formando a natureza, e tudo que ele vai precisando, ele vai construindo para desenvolver na epopeia. Então, na descrição, é assim, o mundo vai sendo criado ao longo por Nyanderikei, para poder criar resolver os problemas, digamos assim, que ele vai tendo ao longo do tempo. E aí Rosales von Trás traz o significado real do que seria os dois irmãos, né, os irmãos gêmeos, aí vem a questão do filho do homem, filho de Deus, né, e aí
para desenvolver isso, eu só lendo a mensagem do Grau para você entender com a profundidade disso, aí não dá para desenvolver aqui essa história, né? Mas é bem interessante, assim, como chegou o conhecimento deles em relação a termos espirituais. Logicamente que ao longo do tempo isso foi se perdendo, né? Mas, assim, esse povo foi tão desenvolvido que eles chegaram muito elevados em termos do conhecimento espiritual. É bem interessante. Comparando isso, né, trazendo isso para talvez uma comparação de uma linguagem mitológica mais conhecida, né? Se a gente pensar nos gregos, nos romanos, eles tinham conhecimento de Zeus, de Hera, né? Isso. Eles chegavam até aí, até esse limite, que era era um tipo de ente que para os povos originários brasileiros seriam, né, Sumé, Atiaia, todos os deuses da mitologia grega, romana, germana, têm os seus equivalentes dentro dos povos originários brasileiros e a sua mitologia também. Mas o mais interessante, né, da evolução de conhecimento espiritual desses povos é que eles conseguiram ir além, eles conseguiram captar e receber, vamos dizer assim, informações já de algo que estava acima disso, como as informações do pai do universo, da mãe do universo, dos seus filhos, que querendo ou não, hoje ela vai, à medida que vai passando o pico da evolução espiritual desses povos, isso vai se misturando, vai hoje em algumas das literaturas que eu li, eles chamavam o Tiviri de deus da lua e o Nyanderikei de deus do sol. Então, as coisas vão se deturpando um pouquinho também. Mas o nível de aprofundamento espiritual desses povos originários foi algo assim que me deixou bem não surpreso, mas bem entusiasmado. Então, eles, segundo a autora Rosélia von Sass, eles tinham conhecimento puro e legítimo de Deus, e eles consideravam esses deuses, na verdade, como auxiliares do Criador. Eles tinham esse conhecimento. Eles chamavam de Deus por causa que eles tinham uma beleza extraordinária. Então, por isso que acabavam considerando Deus. Mas eles tinham esse conhecimento do Deus único e bem puro e legítimo. E essa crença continua presente em muitos povos. Essa liderança guarani falou várias vezes. Ele chama, em vez de chamar Nyanderovuzu, ele chama Nyanderu, que é uma abreviação do mesmo nome. E para a gente, de repente, fechar esse quadro, eu trouxe um trechinho que resume bem o que todo mundo falou, escrito pela escritora Rosélia von Sass, que é uma das bases do nosso trabalho, que todos os antigos povos do Brasil veneravam um ser supremo, Deus. Os tupis e guaranis, que tinham, apesar de várias diferenças, uma doutrina uniforme de fé, denominavam esse ser supremo de Nyanderovuzu. Além de Deus, eles veneravam também uma mãe primordial ou mãe universal, e seus filhos gêmeos, Nyanderikei e Tiviri. E o curioso é que essa crença lembra muito o conhecimento da Trindade Divina. Foi falado, quando a gente estuda, as pessoas, os pesquisadores, eles achavam que os missionários tinham passado essa crença nos gêmeos divinos para eles, mas, na verdade, essa crença é muito anterior à vinda dos portugueses e à chegada da colonização. É uma crença muito antiga, milenar mesmo. E aí é muito interessante isso, né, Adriana? É muito. Porque a gente só vai vendo o quanto em diferentes locais do nosso planeta, em diferentes épocas, as informações, vamos dizer assim, elas se repetem, mas no sentido de que elas são homogêneas, Sim, elas são parecidas. E isso é uma coisa importante para a gente parar e analisar, né? E não verdade. passar por isso assim rapidamente, porque é algo que pode nos levar a entender um pouquinho melhor, né, da onde que vem isso tudo. Puxa, se as pessoas do outro lado do mundo também têm essa informação, da onde veio isso?
existe com certeza um cuidado para que essas informações venham para as pessoas no momento em que elas têm uma maturidade, um conhecimento, aquele povo está maduro para receber aquele conhecimento, então vem para ele também. Em todas as épocas vieram os conhecimentos para aqueles povos que estavam já prontos para receber aqueles conhecimentos, isso é maravilhoso. E aí a gente só consegue entender isso através de um plano muito bem elaborado para que o ser humano pudesse ir se desenvolvendo em todos os seus os lugares onde ele estava. Muito, muito interessante. Talvez a gente tenha esquecido, não é, Beth, de tudo isso. A gente só Sim, precisa relembrar esse, exatamente. esse líder agora, né, Marcos? Você falou É, uma coisa bem interessante, porque não é é, um livro, mas existem várias pessoas que falam que nós somos uma civilização que esqueceu o seu passado. Então, por exemplo, essa questão que foi trazida aí do grande dilúvio, puxa, isso em todas as culturas praticamente do mundo falam sobre o grande dilúvio. Na Bíblia, outras culturas diferentes, né? Existem cidades antigas que têm essas inscrições. Então, são coisas que aconteceram no nosso planeta e que hoje a gente depende do nosso cérebro para dizer, não, realmente aqui existe um resquício que indica que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Enquanto a gente não consegue perceber, pelo menos eu tenho dificuldade em perceber isso no meu dia a dia. E às vezes as informações estão aí. É interessante como a gente chegou nesse mesmo assunto quando a gente Isso. falou no outro Mesa Literária sobre a Grande Pirâmide. Eu lembro que eu comentei naquela outra conversa que a Grande Pirâmide era uma mensagem de nós mesmos no passado para o nós de hoje, para ativar, tentar lembrar a gente disso tudo. Então, uma coisa que eu vi lá no livro do Unkel é a questão do dilúvio que o Márcio comentou, que é a história de Guirapoti. E aí ele tem toda uma história também de como que foi resolveu. Eles chamam, os pesquisadores usam como se fosse o Noé brasileiro, dizendo assim. Mas na verdade, eu achei interessante assim que eles colocam na tradição que o Nyanderuvusu, ele tira a escora, aquela escora que tinha sido feita lá pela cruz, ele tira um braço da escora e aí a água entra e daí vem uma muralha de água inundando a Serra do Mar e tudo mais, e a descrição que eles têm do dilúvio, na verdade, é um tsunami, né, chegando, sabe? Uma coisa assim violenta. E várias histórias das lendas dos índios também descrevem assim uma coisa muito rápida, não é uma chuva que começa a cair e vai enchendo, não. Vê uma coisa assim, do dia para noite, assim, estão dormindo, de repente começa a inundar e uma coisa absurda. E isso dá muito gancho com aquilo que é a história dos Guaranis. Né? A gente tem falado aqui desde o início da conversa de hoje, né, dos tucanos e dos guaranis, pessoal. A gente tem falado da origem dos povos daqui, originários do Brasil, mas a gente sabe hoje que os guaranis eles têm algo diferente dos tupanos. Eles têm quando os portugueses chegaram aqui tinham guaranis com os olhos verdes, uma complexão física diferente dos tupanos, né? Então, poxa, se os portugueses chegaram aqui depois, da onde que vieram, da onde que se originaram os guaranis?